Olá, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é medidas de tendência central. Que na verdade é moda, média e mediana. Média a gente vai tratar de média aritmética, que é aquela que a gente já conhece bem. E aí qual é a ideia dessas medidas de tendência central? É você ter um determinado conjunto de números e tentar ter ideias para encontrar o centro dele, o meio dele, a média na verdade, né? Então vamos lá, vamos imaginar que eu tenho aqui, isso seria a idade de um grupo de rapazes, né? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Então qual é a média de idade desse grupo? E aí, como é média aritmética, eu vou chamar de MA. Qual é a moda de idade desse grupo? Eu vou chamar de MO. E qual é a mediana de idade desse grupo? E aí, a média aritmética, o que é que eu tenho que fazer? Somo todos os elementos e divido pela quantidade de elementos que eu estou utilizando. Então, aqui vai ser 22 mais 20 mais 18 mais 24 mais 19 mais 21 e o espaço está pouco. Deixa eu utilizar essa parte aqui. Mais 20, 19, 21 mais 20. E agora dividido pela quantidade de números que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso terá que ser dividido por 7. Vou somar todos eles. 22 mais 18 dá 40, mais 20 dá 60, 19 mais 21 também dá 40, então dá 100, 120, 144. Certo? Vou até somar novamente. 22 mais 18 dá 40, 60, 60 mais 20, 80. Aqui também 19 e 21 dá 40, então com 80, 120. Com mais 24, 144, isso dividido por 7. 144 dividido para 7, vou fazer aqui embaixo. 144 dividido para 7, 14 dividido para 7 dá 2, 2 vezes 7, 14, sobra nada. 4 dividido para 7 dá 0, vírgula e vírgula. 40 dividido para 7 dá 5, 7 vezes 5, 35, sobra 5, acrescenta um 0, 50 dividido para 7 daria 7, porque 7 vezes 7 é 49, então isso aqui dá aproximado 20,57. Então a média aritmética dessas idades aqui dá 20,57, certo? Quem é a moda? A moda de um conjunto de números, de um conjunto de dados, é aquele que se repete mais vezes. Então, nesse caso aqui, eu tenho a moda é 20. E aí tem um detalhe com relação à moda. Você pode ter mais de uma moda, nesse caso é 20, mas se eu tivesse o 19 que repetisse outra vez, eu poderia ter duas modas, poderia ter três modas. Poderia não ter nenhuma moda se o 20 não se repetisse. Então ele pode ter só uma moda, pode ter mais de uma e pode não ter nenhuma moda. Mas nesse caso aqui, o número que se repete é o 20. E quem é a mediana? A mediana, você coloca esses números em ordem, de preferência crescente, mas não necessariamente, você coloca ele em ordem crescente e aquele que ficar exatamente no meio. Então vamos começar do menor aqui. O menor é 18, o próximo 20, que aparece duas vezes, e aí você vai ter que botar todas as vezes que aparecer. Aqui tinha um 19 antes, né? Então eu tenho 18, 19, o 20 que aparece duas vezes, depois o 21, o 22 e
o 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 24. Como eu tenho 7 elementos, vai ficar 3 de um lado, 3 de outro, e o que fica exatamente no meio, a mediana aqui, vai ser o 20. Então, o número que está exatamente no meio, nessa sequência de números aqui, é o 20. Esse daqui, a minha quantidade de elementos aqui, era uma quantidade ímpar. Mas e se fosse uma quantidade par? Então, vamos avaliar outra situação. Vamos imaginar que eu tenho a altura de 6 pessoas em metros, então 1,62, 1,60, 1,70, 1,58, 1, 2, 3, 4, 1,64, 1, 2, 3, 4, 5 e 1,72. Então, tenho aqui a altura de 6 pessoas. Qual é a média aritmética de altura desse grupo? Qual é a moda de altura desse grupo? E qual é a mediana? Então, vamos lá. A média aritmética, eu somo todos eles e divido pela quantidade de elementos que tem no grupo. Então, 1,62 mais 1,60 mais 1,70 mais 1,58 mais 1,64 mais 1,72. Como eu tenho, nessa situação aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, vou dividir por 6. O que é que eu vou fazer? Somar todos eles. 1,62, 1,60, 1,70, 1,58, 1,64 e 1,72. Então vai dar 2 e 8, 10, mais 4, 14, mais 2, 16. Vai 1. Dá 1 e 6, 7, com mais 6, 13, 20, 25, 31, 38, vai 3. 3 e 1, 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8, mais um 9. Só vou fazer mais uma vez. Dá 8, 14, 16, vai 1, 7, 13, 20, 25, 31, 38. Vai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui dá 9,86, isso dividido por 6. Então 9,86 dividido por 6, eu vou 9,86 dividido para 6. Vou apagar isso ali para a gente ter um pouco mais de espaço, né? O quadro ainda é pequeno. 9,86 dividido para 6. 9 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 6 é 6, sobra 3. Baixo a vírgula que está aqui, ela vem para aqui também. Baixo o próximo número. 38 dividido para 6 dá 6. 6 vezes 6 é 36, sobram 2, 26 dividido para 6 dá 4, 6 vezes 4 é 24, que sobram 2, acrescenta um 0, 20 dividido para 6 dá 3, 3 vezes 6 18, e agora vai dar uma dízima periódica. Então, a média aritmética aqui, a média de altura, é 1,643, mas como é a altura, você pode deixar 1,64, porque a altura a gente só vai até centímetros, certo? Quem é a moda de altura nessa situação? Nessa situação aqui, a gente não tem nenhum número que se repete. Então, se eu não tenho um número que se repete, ele não tem a moda. Então, ele é chamado de amodal. Ele é sem moda. E quem é a mediana? Eu coloco em ordem, vamos dizer, crescente, do menor para o maior. Então, o menor número ali é 1,58. O próximo, 1,60. Depois, 1,62.
1,62, 1,64 e depois 1,70. E o espaço já está ficando pouco novamente. Vou apagar aqui. Depois 1,70 e 1,72. Então o que é que acontece aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Se eu for dividir no meio, vai ficar 3 de um lado e 3 do outro. Então eu não tenho uma quantidade ímpar para ficar um elemento exatamente no meio. O que é que eu faço? Vou pegar no meio, vão ficar, em vez de ficar um, vão ficar 2 elementos, 2 de cada lado e o meio. Aqui, nessa situação, eu faço a média aritmética desses dois. Então vai ficar 1,62 mais 1,64 dividido por 2. 1,62 mais 1,64 vai ficar 2 e 4, 6. 6 e 6, 12, vai 1. 1 e 1, 2, mais 1, 3. Então está 3,26 dividido por 2, que é como você vai achar a média, o meio entre 1,62 e 1,64, que na verdade é 1,63. Então, a média aritmética soma tudo e divide pela quantidade de elementos que você utilizou. A moda é aquele elemento que aparece mais vezes, que nesse caso aqui não tem. E a mediana é aquele que fica no meio. Você coloca em ordem crescente aquele elemento que ficar no meio. Se não tiver um elemento que fique no meio, você pegue 2 e faça a média aritmética daqueles 2. Ok? Então vamos lá, vamos ver mais uma situação. Vamos imaginar que um determinado aluno tem, já tem nota, vamos dizer, 4,5, 8,5, 6,4. Falta o próximo bimestre, que seria o quarto, está dividido em 4 bimestres. E a média lá na escola dele é 6. Então, qual será a menor nota que ele precisa tirar no quarto bimestre, certo? Qual será a menor nota que ele precisa tirar no quarto bimestre para poder a média dele ser 6? A média anual dele ser pelo menos 6, né? Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Para eu achar a média aritmética, né, seria 4,5 mais 8,5 mais 6,4 mais um x aqui, que seria essa nota que eu não sei quem é ainda. Como são 4 notas, eu vou ter que dividir por 4. Isso tem que ser igual a 6. Então, 4,5 mais 8,5 aqui vai dar 13. Vai dar 13 mais 6,4. Eu vou somar logo aqui do lado, né? Dá 14. Vai 1. 1 e 4, 5. Mais 8, 13. Mais 6, 19. Então dá 19,4. Vai ficar 19,4 mais x dividido por 4 é igual a 6. Então, 19,4 mais x vai ser igual a 4 vezes 6. O 4 aqui está dividindo. Eu vou tirar ele daqui e vou multiplicar o outro lado. 6 vezes 4 dá 24. Então, necessário de 24 pontos. Então, x vai ser igual a 24,0. Esse vírgula zero aqui não faz diferença, mas como aqui tem uma casa decimal, eu coloquei aqui também. Então, menos 19,4. Respondendo a equaçãozinha simples. Então, 24 menos 19,4. Aqui vai ficar 3, vou tomar emprestado. 10 menos 4 é 6. 3 menos 9 não dá. Aqui fica 13, aqui fica 1. 13 menos 9 é 4 e 1 menos 1, 0. Então, o valor de x, ou seja, a média da quarta unidade, teria que ser no mínimo 4,6
para que no final desse ano ele tivesse uma média anual igual a 6, que seria o valor mínimo para aprovação. Então, espero ter ajudado. A aula de hoje é só isso e até a próxima.